Talvez você já tenha ouvido alguém dizer a seguinte máxima da harmonização: peixe com vinho branco, carne com vinho tinto. Já ouviu? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Será que a gente não pode mesmo combinar peixe com vinho tinto? Eu sou a B e o meu trabalho é tornar o vinho parte das suas melhores experiências. Como eu não gosto de enrolação, eu já vou mandar real e depois eu te explico tudo que tá por trás disso, tá? Não é que o peixe só combina com vinho branco, mas é que com vinho branco você não vai errar. Quando a gente vai combinar uma comida com o vinho, que é o que a gente chama de harmonização, a gente busca o 1 mais 1 é igual a 3. O que isso significa? Eu vou juntar o prazer da comida com o prazer do vinho e eu vou ter uma coisa ainda melhor, um prazer ainda maior. Então, vou dar um exemplo simples, tá? Eu tenho um vinho espumante que por si só já me faria feliz e eu tenho uma coxinha, um frango frito, um bolinho de bacalhau, alguma friturinha, que também tem um prazer ali agregado, né, naquele alimento. Os dois são bons por si só, sozinhos, mas quando eu junto o bolinho de bacalhau, frango frito, né, ou a coxinha com o espumante, fica ainda melhor porque eles se complementam na boca. E aqui isso acontece porque a gente tem a gordura da fritura com a acidez do espumante, as borbulhas que dão uma limpada no paladar. Então fica aquele casamento perfeito. Por isso, 1 mais 1 igual a 3. Mas quando a gente junta um alimento com uma comida, pode acontecer também o contrário. 1 mais 1 igual a menos 1, menos 10 mil. Você pode acabar estragando a sua experiência ao combinar dois alimentos que sozinhos são ótimos, funcionam. Mas na hora que você combina, dá ruim. Vou dar um exemplo com comida que você vai entender melhor. Eu gosto muito de melancia, uma das frutas que eu mais gosto, sempre como à tarde. E eu também gosto muito de queijo gorgonzola, acho que agrega ali valor ao prato, né? Ele tem aquele sabor marcante. Mas você já pensou em cortar um pedaço de melancia e colocar uns pedaços de gorgonzola por cima? Você concorda que não faz sentido? Porque a gente tem sabores, texturas, tudo ali que eles não casam entre si, não fica legal. É igual você pensar, sei lá, vou colocar um sorvete chantilly no hot dog, tipo umas coisas que não fazem sentido. Quando a gente pensa em comida, é mais fácil porque a gente entende, conhece os sabores dessas comidas com mais facilidade. Só que a harmonização de vinho e comida é a mesma coisa. A diferença é que para a gente conseguir fazer uma boa harmonização, a gente tem que conhecer os dois, tanto a comida como o vinho. Dito isso, eu preciso te dizer que tem algumas combinações de vinho e comida que elas ficam desastrosas, porque elas geram ali na boca uma sensação desagradável que pode se manifestar de variadas formas. Então vamos voltar aqui para a história do peixe. Por que existe essa máxima, né? Peixe com vinho branco. Por quê? Os peixes, eles têm uma substância que se chama iodo, que reage com os taninos do vinho tinto. O tanino é aquela sensação que dá uma amarrada na boca, te deixa com a língua mais áspera, sabe? Alguns vinhos tintos têm mais taninos que outros. Por exemplo, Tannat, Cabernet Sauvignon, Malbec, são vinhos que têm muito tanino. Você vai sentir muito essa sensação da boca amarrar. Se você combinar esses vinhos com peixes que têm iodo, você vai gerar essa sensação desagradável na boca, que ela se manifesta com um gosto meio metalizado, como se você estivesse mastigando papel alumínio, lambendo corrimão, o que quer que você queira pensar. É ruim, não é o que a gente busca quando a gente está ali, né, fazendo uma refeição. Outros vinhos tintos vão ter taninos mais leves. É o caso, por exemplo, de Pinot Noir, Gamay, Cinsault. São uvas que tendem a fazer vinhos mais leves e com menos taninos. Esses vinhos, então, a gente pode combinar com peixe, Bianca? Não é uma harmonização simples. Dependendo, a gente pode fazer funcionar, mas a chance de errar é grande. Assim como a gente tem vinhos que tem mais ou menos taninos, a gente tem peixes também que tem mais ou menos iodo. Então, quanto mais iodo tiver o peixe, mais tanino tiver o vinho, vai dar ruim, certeza. Se a gente conseguir chegar
nessa balança de um peixe com menos iodo, um vinho com menos tanino, uma coisa que funcione, pode ser que a harmonização funcione. Mas para isso, você tem que conhecer muito bem o vinho e muito bem o peixe. E não só o peixe, tipo, eu vou fazer um robalo, eu vou fazer uma tilápia, mas o preparo também, porque a forma de preparo e a intensidade do prato, a receita, também vão fazer toda a diferença. Então, por exemplo, se a gente tem um robalo, um linguado na brasa, a brasa traz mais intensidade, traz sabores até um pouco mais defumados. Nesse caso, a gente poderia pensar num vinho tinto mais leve, talvez um Pinot Noir, um Gamay ou um Cinsault, que possa funcionar aqui. Agora, se esse robalo ou linguado for feito no forno, por exemplo, já muda tudo, não vai combinar, porque não vão ter esses aromas defumados, entende? Então, é uma coisa que tem muitos detalhes. Quando a gente pensa também no bacalhau, que é um peixe que eu amo, é um preparo intenso. O bacalhau, ele tem intensidade, tem peso e tem bastante sal. Ele pode combinar com alguns vinhos tintos. Em Portugal mesmo é bastante comum você combinar aí com tintos do Douro, até em alguns casos alguns vinhos do Alentejo. Aqui, o bacalhau precisa ter essa intensidade. Então, por exemplo, se a gente pega um bacalhau em Poços, um bacalhau lagareiro, pode combinar com um vinho um pouquinho mais intenso. Agora, um bacalhau mais leve, que leve leite, por exemplo, aí a gente já não quer o tinto. Você jamais vai combinar, por exemplo, mesmo um prato como esse de bacalhau com um vinho super intenso como um Malbec. Se a gente for pensar em comida japonesa, que todo mundo pergunta muito, né? Esquece, gente. Comida japonesa aí, sushi, sashimi, não tô falando de comidas quentes, tá? Sushi, sashimi, o que a gente pensa ali mais na culinária japonesa, esquece vinhos tintos, porque não vai funcionar. Precisa ser um vinho mais leve, é uma comida leve, que tem peixe cru, então aqui não vai ficar legal. Foca num branco, um rosé, um espumante. Tem várias opções que vão combinar super bem com a culinária japonesa. Já viu o tanto de variável que tem, né? Combinar vinho e comida exige que você conheça muito bem o vinho e muito bem a comida. São muitos fatores ali, não é uma coisa tão simples. E quando a gente tem uma chance grande de errar, uma coisa que necessariamente vai brigar com a outra, vira uma harmonização mais difícil. Foi daí que surgiu essa frase, essa máxima: peixe com vinho branco, carne com vinho tinto. Porque o peixe com vinho branco você não vai errar. Isso é mais um direcional do que qualquer coisa. Então não significa que o peixe nunca, em hipótese alguma, vai combinar com vinho tinto, mas são harmonizações difíceis, são harmonizações que exigem muito conhecimento, que a grande maioria das pessoas não tem. Então são escolhas arriscadas. Eu não recomendo que vocês façam em casa, crianças. Então a minha recomendação para você é, a não ser que você tenha muita segurança da harmonização, que você conheça muito bem o peixe, o preparo, conheça muito bem o vinho, foca nos vinhos brancos, rosés e espumantes. Não precisa se limitar ao vinho branco, apesar de que ali nos vinhos brancos a gente tem muita opção, né? Tem vinhos mais leves, vinhos mais intensos, tem muita coisa para conhecer. Mas eu não recomendo que você faça essa harmonização com o vinho tinto, a não ser que você tenha muita certeza. E aproveita, me conta nos comentários qual que é uma harmonização que você gosta de fazer com algum tipo de peixe. Vou falar a minha, eu gosto muito de bacalhau alagareiro com vinhos brancos de albarinho. O albarinho, ele tem um corpinho, uma intensidade que fica perfeita com o bacalhau. Acho que é a primeira vez que eu trago esse tema de harmonização aqui no perfil e com uma explicação mais aprofundada, coisa que eu não consigo trazer no Instagram, por exemplo, ou em outras redes sociais. Então me conta aqui embaixo o que você acha desse tipo de vídeo, se você gostou de entender qual que é o fundamento por trás dessa frase e o que faz sentido, o que não faz, e se eu devo trazer mais conteúdos como esse de harmonização aqui no perfil. Quero saber o que você quer ver por aqui, então não deixe de deixar o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.